Olá, nesse vídeo vamos mostrar os 10 países mais ricos do mundo. Todo ano são divulgadas listas com o ranking das nações mais ricas do planeta e frequentemente também são excelentes opções de destinos para viagens e intercâmbios de estudo e trabalho. A relação dos países mais ricos do mundo pode divergir, de acordo com o critério utilizado para definir as classificações, tamanho do PIB, PIB per capita, dentre outros. Levando em consideração o PIB, os países mais ricos do mundo são aqueles que apresentam maior valor monetário agregado da produção de bens e serviços dentro de seu território durante um ano. Se você gosta de curiosidades, inscreva-se no canal que tem vídeos como este toda semana. Aproveite e siga nosso perfil no Instagram. Na 10ª posição está a Coreia do Sul com seu PIB anual de mais de 1,5 trilhões de dólares. Atualmente, a Coreia do Sul é um país desenvolvido, e, entre as décadas de 1960 e 1980 teve uma das taxas de crescimento econômico mais rápidas do mundo. A rápida transformação em uma economia rica e industrializada em um curto período de tempo foi denominado Milagre do Rio Han. Este notável crescimento econômico ocorreu através da fabricação orientada à exportação e a uma força de trabalho altamente qualificada. Sua economia é liderada por grandes conglomerados conhecidos como chaebol, incluindo as multinacionais Samsung, LG, Hyundai e Kia. O país conta com uma infraestrutura de alta tecnologia, além de ter os maiores sistemas de banda larga e fibra ótica do mundo, tendo o maior índice per capita de acesso à internet em banda larga. Desde 2003 a robótica tem sido incluída na lista dos principais projetos nacionais de pesquisa e desenvolvimento. Em 2009 o governo anunciou planos para construir parques temáticos de robôs em Incheon e Masa, financiado por fundos mistos públicos e privados. A Coreia do Sul é o 6º maior produtor de energia nuclear do mundo e o 2º da Ásia. Em 9º lugar temos o Canadá com um PIB que ultrapassa 1,6 trilhões de dólares. O Canadá é uma das nações mais ricas do mundo, com um elevado rendimento per capita. No século passado, o crescimento da manufatura, mineração e do setor de serviços transformou o país de uma economia basicamente rural para uma mais industrial e urbana. Como outros países desenvolvidos, a economia canadense é dominada por serviços, que empregam cerca de 3/4 dos canadenses. É incomum entre os países desenvolvidos devido à importância do setor primário em sua economia, sendo as indústrias madeireiras e de petróleo duas das mais importantes do país. O Canadá é uma nação industrial com um setor de ciência e tecnologia altamente desenvolvido. Cerca de 1,88% do PIB do Canadá é investido em pesquisa e desenvolvimento. Na 8ª posição está a Itália com um PIB de 1,8 trilhões de dólares. A Itália tem uma economia de mercado caracterizada por um elevado PIB per capita e taxas de desemprego baixas. Após a Segunda Guerra Mundial, a Itália foi rapidamente transformada de uma economia baseada na agricultura para um dos países mais industrializados do mundo e um país líder em comércio mundial e exportações. O país é bem conhecido por seu setor de negócios econômicos influente e inovador, um setor trabalhista e agrícola competitivo, sendo o maior produtor de vinhos, também por seus automóveis, indústria, eletrodomésticos e design de moda de alta qualidade. Existem fortes laços comerciais da Itália com outros países da União Europeia, com quem realiza cerca de 59% seu comércio total. O turismo é um dos setores de maior crescimento e rentabilidade da economia nacional. Com 43,6 milhões de chegadas de turistas internacionais, a Itália é ao mesmo tempo o 5º país mais visitado e que mais lucra com o turismo no mundo. Em 7º lugar, a França com um PIB de mais de 2,5 trilhões de dólares. A França tem uma economia mista que combina a iniciativa privada extensa, com substanciais empresas estatais e intervenção do governo. O governo mantém considerável influência sobre segmentos-chave dos setores de infraestrutura, com participação majoritária em estradas de ferro, eletricidade, aviões, usinas nucleares e telecomunicações. O governo está lentamente corporatizando o setor estatal e vendendo participações na France Telecom, Air France, assim como ações, seguros e indústrias de defesa. A França tem uma importante indústria aeroespacial liderada pelo consórcio europeu Airbus e tem o seu próprio espaçoporto nacional.
Segundo a Organização Mundial do Comércio, em 2020 a França foi sexto maior exportador do mundo e o sétimo maior importador de produtos manufaturados. Serviços financeiros, bancários e do setor de seguros também são uma parte importante da economia francesa. A França é classificada como o maior destino turístico do mundo, com 41 locais classificados como Patrimônio Mundial da Unesco e apresenta cidades de interesse cultural elevado, praias e balneários, estâncias de esqui e regiões rurais. A Índia ocupa o sexto lugar nesse ranking, com um PIB de mais de 2,5 trilhões de dólares. Apesar dessa posição, a Índia ainda é um país muito pobre, com uma renda per capita nominal de apenas 1.530 dólares. Entre 1950 e 1980 a economia indiana seguia tendências socialistas. A economia se manteve paralisada por regulamentos impostos pelo governo, o protecionismo e a propriedade pública, o que levou a uma corrupção generalizada e a um lento crescimento econômico. Em 1991, a economia nacional se converteu em uma economia de mercado. A Índia conta com a maior força de trabalho do mundo, com mais de 513,6 milhões de pessoas. Em termos de produção, os setores com maior representatividade são os setores agrícola, o setor de serviços e a indústria. As principais indústrias são a têxtil, maquinária, produtos químicos, transportes, cimento, mineração e software. As principais exportações incluem os derivados de petróleo, alguns produtos têxteis, pedras preciosas, software, engenharia de bens, produtos químicos, peles e couros. Apesar de nos últimos decênios a economia indiana ter aumentado de forma constante, este crescimento tem ocorrido de maneira desigual, em especial quando se compara a qualidade de vida nos diferentes grupos sociais, econômicos, em diversas regiões geográficas, zonas rurais e urbanas. O Reino Unido está em quinto lugar com uma economia de mais de 2,6 trilhões de dólares. O Reino Unido tem uma economia de mercado parcialmente regulada. O Banco da Inglaterra é o banco central do Reino Unido e é responsável pela emissão de moeda da nação, a libra esterlina, que é a terceira maior moeda de reserva mundial. O turismo é muito importante para a economia britânica, e com mais de 27 milhões de turistas em 2004, o país é classificado como o sexto maior destino turístico do mundo, e Londres recebe o maior número de visitantes internacionais do que qualquer outra cidade do mundo. A indústria automobilística é uma parte significativa do setor manufatureiro britânico e emprega mais de 800 mil pessoas, com um volume de negócios de cerca de 52 bilhões de libras esterlinas, gerando 26,6 bilhões de libras de exportações. A indústria aeroespacial do país é a segunda ou terceira maior indústria aeroespacial nacional e tem um faturamento anual de cerca de 20 bilhões de libras. A indústria farmacêutica tem um papel importante na economia do Reino Unido e o país tem a terceira maior cota de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. Com um PIB de mais de 3,7 trilhões de dólares, a Alemanha ocupa a quarta posição de país mais rico do mundo. Desde a Revolução Industrial, o país tem sido criador, inovador e beneficiário de uma economia globalizada. A exportação de bens produzidos na Alemanha é um dos principais fatores da riqueza alemã. O setor de serviços contribui com 70% do PIB, depois indústria e agricultura. A maioria dos produtos alemães são em engenharia, especialmente automóveis, máquinas, metais e produtos químicos. A Alemanha é o maior produtor de turbinas eólicas e tecnologia de energia solar do mundo. Algumas das maiores feiras de negócios internacionais são realizadas todos os anos em cidades alemãs como Hannover, Frankfurt e Berlim. Dentre as maiores empresas negociadas na bolsa, em relação ao faturamento, 29 companhias estavam sediadas na Alemanha em 2019. Na terceira posição, o Japão teve um PIB de quase 5 trilhões de dólares. Esse destaque ocorre basicamente em decorrência da cooperação entre o governo e a indústria, de uma profunda ética do trabalho, investimentos em alta tecnologia, redução de desperdício e reciclagem de materiais. Dentre as principais atividades industriais estão a engenharia automóvel, eletrônica, informática, siderurgia, metalurgia, construção naval, biologia e química, com destaque para as indústrias com tecnologia de ponta nestes setores.
As exportações japonesas incluem equipamento de transporte, veículos motorizados, produtos eletroeletrônicos, maquinário industrial e produtos químicos, entre outros. O Japão possui reduzidos recursos naturais para sustentar o crescimento econômico e por isso depende de outros países em relação a matérias-primas. Os países que mais vendem para o Japão são a China, os Estados Unidos, o Brasil, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Austrália, a Coreia do Sul e a Indonésia. As principais importações do país são máquinas e equipamentos, combustíveis fósseis, produtos alimentícios, carne em particular, químicos, têxteis e matéria-prima para suas indústrias. O principal parceiro comercial do Japão é a China. O Japão é o segundo maior produtor de pescado do mundo por tonelada depois da China e tem uma das maiores frotas de pesqueiros do mundo que responde por quase 15% da pesca mundial. É líder nos campos da pesquisa científica, tecnológica, maquinária e médica. Algumas das mais importantes contribuições tecnológicas do Japão são encontradas nos campos da eletrônica, maquinária, robótica industrial, ótica, química, semicondutores e metalurgia. O Japão é líder no mundo dos robôs industriais, sendo que mais da metade dos robôs existentes no mundo são usados nas suas indústrias. Em segundo lugar vem a China com um PIB de quase 15 trilhões de dólares. Desde sua fundação em 1949, a República Popular da China adotava um estilo soviético de economia planificada. Com a morte de Mao Tse-tung e o fim da Revolução Cultural, os novos dirigentes chineses começaram a reformar a economia. A sua transformação em economia mista foi iniciada por Deng Xiaoping em 1978, após a falha da economia planificada em desenvolver os sistemas produtivos chineses a níveis aceitáveis. As reformas de Xiaoping incluíram a privatização das fazendas, o que pôs fim à agricultura coletiva, e de indústrias estatais que fossem consideradas de baixo desempenho na época, como mineração e produtos básicos, entre outras. As grandes mudanças sociais e econômicas promovidas pelos seguidores de Deng Xiaoping deram uma nova dinâmica política à China contemporânea e limitaram as opções dos governantes do país. Houve nos últimos anos uma melhoria no padrão de vida dos chineses, embora seja um país com renda média para os padrões mundiais. O rápido crescimento econômico do país conseguiu retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza desde 1978. O sucesso comercial da China tem sido devido principalmente ao seu baixo custo de produção. São atribuídos uma combinação de fatores como mão de obra de baixo custo, boa infraestrutura, bom nível de tecnologia, alta produtividade, em alguns casos o não pagamento de licenças comerciais, a política governamental favorável e uma moeda muito desvalorizada. O Estado ainda predomina nas áreas-chave da indústria como a energia e as indústrias pesadas. Empresas de tecnologia chinesas, como a Huawei e a Lenovo, se tornaram líderes mundiais em telecomunicações e computação pessoal. Os supercomputadores chineses são consistentemente classificados entre os mais poderosos do mundo. A China é ainda o maior investidor mundial em tecnologia de energias renováveis. Para fechar nosso ranking, os Estados Unidos no primeiro lugar com um impressionante PIB de 20,5 trilhões de dólares. Os Estados Unidos têm uma economia mista capitalista, que é abastecida por recursos naturais abundantes, uma infraestrutura bem desenvolvida e pela alta produtividade. Os Estados Unidos são o maior importador e terceiro maior exportador de bens. A economia é pós-industrial, com o setor de serviços contribuindo com 67,8% do PIB, embora os Estados Unidos continuem a ser uma potência industrial. Os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, bem como o seu maior importador. É o maior produtor do mundo de energia elétrica e nuclear, assim como de gás natural liquefeito, enxofre, fosfatos e sal. Enquanto a agricultura representa menos de 1% do PIB, os Estados Unidos são o maior produtor mundial de milho e soja. A Bolsa de Valores de Nova York é a maior do mundo em volume de dólares. Coca-Cola e McDonald's são as duas marcas do país mais reconhecidas no mundo. Com isso tudo, não é à toa que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Só para complementar, o Brasil está na 12ª posição com PIB de um pouco mais de 1,3 trilhões de dólares. O Brasil se destaca em muitas áreas exportando aeronaves, equipamentos elétricos, automóveis, etanol, têxteis, calçados, minério de ferro, café, suco de laranja, soja e carne enlatada.
mas podemos falar exclusivamente do Brasil em outro vídeo. Deixe nos comentários o que achou dessa lista. Se gostou do vídeo, deixe aquele joinha, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!